no secret, Spot Pet is the best in breed pet insurance. Recognized as the best pet insurance by U.S. News in 2022, Spot helps you focus on care, not cost. Because when it comes to your pet, we know you have other things to think about. Offering affordable plan options for dogs and cats of all breeds, Spot helps ease the burden of covered vet bills. Designed by pet parents for pet parents, Spot provides the pet insurance plans that you'll both love. Find out your price today with a fast, free quote from spotpet.com. This is an independent ad from Spot Insurance Services, LLC. Insurance is underwritten by United States Fire Insurance Company and produced by Spot Insurance Services, LLC. Pre-existing conditions are not covered. For all terms and limitations, visit spotpet.com. Spot was ranked the best pet insurance of 2022 by usnews.com. usnews.com/pet-insurance. These days, there are plenty of things to worry about, but keeping pests out of your home shouldn't be one of them. That's why you need Massey Services. Massey eliminates pests before they get inside. They start by carefully inspecting the inside and outside of your home and then focus customized treatments on the outside. Best of all, your satisfaction is guaranteed or your money back. That's the Massey difference. Expect more and get it. Senhores e senhoras, estamos no ar, hein? Los Catimbeiros no ar, mais uma edição do nosso Conexão Fute. Eu quero dar início dando as boas-vindas novamente àquele sumido, sim, senhoras e senhores, aquele cidadão que estava sobre os ares, sobre os tetos alheios. Carinho, bom tê-lo de volta, cara. Você é louco, aqui não tem como gravar, mano. O pai tava tendo aquecimento aqui, chutinho no ar, foi quente. Tá maluco. Fala, meus queridos. Como é bom estar de volta. Todo mundo meio corrido pra mim aqui, mas vamos dar um jeito de estar rolando com o pessoal sempre. Pra mim isso aqui é um bagulho muito gratificante e fico muito feliz de estar aqui de novo. Por mais um episódio aí, galera. Mais um episódio do nosso Conexão Fute. Hoje, em específico, nós não teremos a companhia do João, nem do Léo, por problemas extra-campo, né? Cada um As nossas tem loiras. Exatamente. Cada um tem a sua correria, né? Cada um tem seus afazeres. Mas o importante é termos conteúdo. Termos conteúdo e, antes de dar início, nos sigam nas nossas redes sociais, @loscatimbeiros no Instagram, no Twitter, @loscatimbeiros. Nos ouça na sua plataforma de áudio preferida. E hoje, o tema são as semifinais da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores da América. Cara, eu acho que a gente vai ter muita coisa para falar, apesar de um favoritismo muito claro em uma das competições, creio. Tem uma que a gente sabe ali que tem um poderio diferente, um time que é bem melhor que os outros, só que também é sul-americana, pode ter surpresa, em qualquer Exatamente. dos lados ali. Se a gente for começar aqui falando sobre a Sula, no nosso querido confronto aqui, Corinthians e Fortaleza, dá dor no coração. O coração, já que vai doer, vamos começar? Já que vai machucar, vamos pra cima, né? Só lembrando, tá, pessoal? Os confrontos das semifinais Copa Sul-Americana e da Libertadores ocorrerão entre os dias 25 e 27, os jogos de ida, e entre os dias 3 e 5 de outubro, os jogos de volta. Dentre eles, o primeiro jogo, nesta terça-feira, Neoquímica Arena, Corinthians e Fortaleza. Eu quero que você comece falando, porque eu tenho que medir palavra, não tem jurídico, né? Acho que, como você sabe, nos episódios anteriores, realmente não tem jurídico ainda. Ó, eu vou dar um ponto bem assim. Que minhas palavras. Um ponto bem assim, que eu vou falar de um jeito assim, se tivéssemos uma diretoria, um técnico competente, se o Corinthians tivesse, olha o que eu falei. Exatamente, perfeito. Me exaltei. Se o Corinthians tivesse uma diretoria competente no momento e um técnico que todo santo dia diz que não está ultrapassado, que tivesse um outro técnico de forma que fluísse, o Corinthians seria favorito. Falo isso tranquilamente. Também acho. Porém, só de assistir do último jogo nosso Fortaleza é visível que o Corinthians está longe desse favoritismo. É que assim, Carlinhos, se a gente for parar para pensar no frio, tá? Na análise fria da situação. É que o Corinthians, quando joga em casa, ele é um, e quando ele joga fora de casa, ele é outro. Isso há alguns anos já. Sim, mas tem um fato que não acontecia e está acontecendo muito do decorrer desse ano em si. A gente não passava o sufoco que a gente passa em casa. Exatamente. Momentaneamente. Um ponto aí. Não passamos. Olha o jogo contra o Botafogo. Perfeito. A gente foi bem, a gente estava levando, jogando com a mais, tipo, daí só que, verdade seja dita, tá? Na vitória do Corinthians contra o Botafogo, o Corinthians só apertou o Botafogo
porque teve o jogador a menos. Só, e outra, Bom, o porque- Corinthians o Corinthians não criou, só Não choverava. criou nada. Cara, Só choverava. Você lembra? Os gritos brutos. Exato. Sim. Mas o ponto é o seguinte, o Fortaleza que não, cara, mesmo ele tendo perdido muito jogador, voltou aqui, e Iago Pikachu, filho da puta, sempre volta e amassa. Ele é muito foda, cara. Bizarro. É um cara bom que não tem a visibilidade merecida. Pô, quer um cara que contra o Corinthians também vira um leão? Marinho. Cara, pior que eu não acho tanto assim não, mas Contra o Corinthians ele vira um leão. ultimamente ele tá bem. Contra o Corinthians ele vira um Como leão. o Corinthians em si. É que assim, ele vem Até jogando bem, tá? É de verdade seja dito, ele vem jogando bem. Não, sim, depois da troca da camisa, né? Com o número da camisa, mandou o futebol. Exatamente. Vamos dar início para falar desse jogo com informações que eu acho muito importante e relevante. O Corinthians chega à sua segunda semifinal de Copa Sul-Americana, igualando a melhor campanha que o Corinthians teve em 2019. Lembra? Del Valle? Del Valle, O Corinthians perde. Del Valle, assassino de brasileiro. O Corinthians perde pro Del Valle dentro de casa, 2-0. E lá, vai para altitude, empata por 2-2 lá, contra o Del Valle, gol de Bozelli, gol de Wagner Lopes, cacete. A gente não passa. O golzinho de falta lindo ali. E assim, o Corinthians igualando a sua melhor campanha na Sul-Americana. O Fortaleza é a sua primeira semifinal em campeonatos internacionais na história. E vem buscar o primeiro título continental entre os clubes do Nordeste. O que, na minha visão, sendo bem sincero, tá muito próximo de ocorrer, tá? Porque, sendo bem conciso aqui, o Fortaleza, dentre os 4 times que estão nas semifinais, é o favorito para vencer. Não só pelo que joga. Exato. Mas pra mim é o que apresenta o melhor futebol. Perfeito. Melhor treinado. É um time que, igual eu falei, perdeu muita peça no momento aqui do ano. Deu uma caída de rendimento, só que do nada ele conseguiu encaixar de novo aquilo que ele precisa. Tem uma coisa que a gente não tem há muito tempo. Treinador. Ótimo técnico, cara. Com o Pablo Voivoda, eu queria ver esse cara do Corinthians, tá? O pensamento que eu vou ter, que eu vou falar agora, tipo, às vezes os caras falam que é um técnico de time pequeno, tá ligado? Uhum. Não sei se ele é isso, mas no Fortaleza ele encaixou muito bem, cara. É que assim, eu tenho medo. Vamos num mundo hipotético. Vamos supor que o próximo presidente que entrar, a gente não sabe se vai ser o Augusto, se vai ser o André Luiz e tal, ele traga o Voivoda. Eu acho que se manter o mesmo grupo político, se iguala muito ao que foi o Thiago Nunes, tá ligado? O Nunes? O Nunes porque, ele tinha uma capacidade legal, mas... Tinha, cara. E assim, o Thiago Nunes, porque mas não agradou, a minha visão, tá? Não porque ele não deu certo aqui. Você lembra qual foram as 2 primeiras coisas que ele faz quando ele chega no Corinthians? Ele trouxe o Luan? Não. Ele afasta o Ralf. Ele afasta o Jadson. Tirou medalhões. Ele afasta o Ralf e o Jadson ali. As primeiras coisas que ele faz é isso. Ele afasta o Ralf e o Jadson. Aquilo ali, cara, quando você vai mexer num vespeiro desse, ainda mais no Corinthians, que a gente sabe como é, é difícil, velho. É difícil. Por isso que eu falo. Agora, falando do Corinthians em específico, nós temos um ano que vários contratos se encerram. Sim, vários jogadores estão pra sair. Vários jogadores estão pra sair. Só que a hora de fazer a limpa seria agora. Mas não vai ser feito, infelizmente. Mas seria o momento. Eu renovaria com, acho que 1 ali só. E é isso. Não. Eu renovaria com 2 só. Eu renovaria com o Renato e mais nada. Eu ainda dava espaço pro Juliano, porque eu sei que a gente vai perder o Maicon. Graças a Deus. Vamos perder o Cantillo, graças a Deus. Tem a possibilidade do Fausto Vera e para tomara que vá. Tomara que vá. O Bruno Mendes não vai ficar vai embora. O Fábio Santos tá basicamente fora. O Bruno Mendes também tá fora. Então eu acho que se a gente não renovar, pelo menos ali com talvez um Juliano, ou sei lá, o Fábio não precisa, pra mim não dá. Fábio e Gil, da hora, fizeram história, mas já foi. O complicado é que é o seguinte: o Corinthians, ele, quando joga o Bidu, ele me dá saudade do Fábio Santos. O complicado é isso aí. É que o nosso reserva, que não existe, nem o titular, que também não existe, vai sentir saudade de algum outro, qualquer outro. Tem momentos que eu lembro do Carlos Augusto. O Piton é sacanagem, mas... Só que assim, eu tenho uma séria impressão de que se o Piton tá num time bem arrumadinho, ele serviria, tá? Não sei porquê, eu tenho essa impressão na minha cabeça. Uma coisa na área. Não dá. Ele tá no Super Vascão. Exatamente. O Vasco da Gama. Mas Corinthians... Exatamente. Vamos ao centro da discussão, porque se a gente vai falar de Corinthians aqui somente, já se perdeu. Vai dar ruim. Exatamente.
Cortar Mas- mais de vídeo já, de Corinthians. Isso, exatamente. Mas só pra relembrar a trajetória do Corinthians, que fez ele chegar às semifinais, né? Uma campanha ridícula na Copa Libertadores, sendo terceiro colocado, num grupo com Independiente Del Valle, com Argentinos Júniors e com o Liverpool do Uruguai. O Corinthians foi terceiro Grupo. colocado. Dava pra passar. Dava pra passar e não passou. Ele vai para uma pré-oitavas de final na Copa Sul-Americana, enfrenta o Universitário, vence na Arena por 1-0 e vence no Peru por 2-1. Aquele jogo da briga lá e os cacete, quase que não teve jogo. Nas quartas de final, enfrenta o News Old Boys, nas oitavas, enfrenta o News Old Boys, vence na Arena por 2-1, empata 0-0 lá, jogo sofrível, horroroso e vergonhoso, mas passou, não sofreu gol. E nas quartas de final, para mim, enfrentou aquele que era o favorito para ser campeão da Sul-Americana, o Estudiantes. O Corinthians vence na Arena 1-0, gol do Gil. Perde de 1-0 lá na Argentina, uma das noites mais inexplicáveis. Acho que aquela noite ela define o que é o futebol. Aquela noite define o que é o Ter futebol. perdido aquele jogo. Era pra perder, cara. Foram 4 bolas, foram 3 no tempo normal, não foram? Se não me engano. 3 normal e E- 2 E 2 no travessão, nos pênaltis. O Corinthians passa os pênaltis por 4-3 e chega às semifinais. Já o Fortaleza ele foi primeiro colocado no grupo dele, na Sul-Americana. Ele vem oriundo diretamente da Sul-Americana. O grupo do São Lourenço, o Palestino do Chile e o Estudiantes de Mérida. Foi primeiro colocado com 15 pontos. São 5 vitórias e 1 derrota apenas. Classificou-se diretamente às oitavas de final. Enfrentou o Libertad do Paraguai, venceu fora de casa e empatou por 1-1 no Castelão. Nas quartas, enfrenta o América Mineiro, vence o primeiro jogo fora de casa por 3-1 e vence novamente no Castelão por 2-1, chegando às semifinais. O interessante aqui, Karim, é que o Fortaleza, nos 2 jogos que fez fora de casa, no mata-mata venceu. Venceu o Libertad lá por 1-0 e venceu o América também por 3-1 lá no Horto. Amassou a América. O nosso primeiro jogo o primeiro jogo do Fortaleza é fora de casa. Igual eu vi falando, o Corinthians ultimamente, ele tem sim, lógico, poderio dentro de casa, que é incrível, que a torcida faz o time jogar, a torcida pesa, e o Fortaleza tem um bom status fora de casa, joga bem, não cai em virtuação, só que momentaneamente o Corinthians tá sendo, mesmo ganhando o jogo tipo 1-0, 2-0, vem sendo muito pressionado dentro de casa, cara. É bizarro, cara. Já foi aquela época que o Corinthians, joga em casa, jogava fácil. Ganha jogo, mas sofre um jeito Tem que uma estatística meio que bizarra, é loucura, tá? O Corinthians perdeu esse ano 3 jogos apenas na Arena, desde janeiro. O Corinthians perdeu 3 jogos apenas. Perdeu pro Del Valle, na Libertadores, perdeu pro Argentinos Júniors, na Libertadores, e perdeu pro Bragantino no Brasileirão por 1-0. Brasileirão, sim, 1-0. Desde então, são 11 jogos, desde essa última derrota, que foi em 2 de julho, o Corinthians vem de 11 jogos sem derrota em casa. São 8 vitórias e 3 empates. É meio loucura a gente pensar nisso, porque mesmo com um desempenho tão irregular do time, é uma campanha muito boa dentro de casa ainda. Não, sim. Mesmo desempenhando mal, é interessante. Interessante é foda. É algo relevante. Isso é complicado. É algo relevante mesmo, é algo que tem Isso. um peso. Porém, é algo que eu falo, ainda não consigo botar tanta confiança. Não. Muito pelo fator de que o meu técnico ali, o técnico do Corinthians, acredita. A gente não contratou ninguém. Vou deixar bem claro. O técnico acredita que segurar resultado, cara, dentro de casa, fora de casa, a tomar umas. Não. Você entrar vai nisso, pra- não, é, eu exa- vou- é exatamente ficar maluco aqui, Carlinhos. Vai ficar difícil. Vamos passar pro próximo jogo já, sabemos. Na verdade, Pra mim, de coração, seria uma vitória do Corinthians mesmo magra, mas acho que o perigo de dar um Fortaleza aí é bem grande. só para trazer as últimas estatísticas antes de eu dar meu palpite também, até para você comentar, o Fortaleza ele tem um desempenho até que mediano fora de casa, e isso, eu acho que ainda mais no futebol brasileiro, é muito positivo. O Fortaleza ele tem 10 vitórias, 10 derrotas e 4 empates jogando fora de casa no ano, até o momento. Foram 2 jogos, até então, entre as duas equipes no ano. O Corinthians empata com o Fortaleza em 1-1 na Arena, e o Fortaleza vence recentemente o Corinthians no Castelão por 2-1, gol no finalzinho, gol do Iago Pikachu. Lembra? E, assim, o Fortaleza ele não perde pro Corinthians há 3 jogos seguidos, nunca venceu o Corinthians na Arena, é verdade, mas vem de um retrospecto positivo frente ao Coringão. Dito isso,
Além de que, né? Você viu a festa que fizeram pra eles no embarque? Sim. Cara, os caras vão vir embalados, velho. Os caras vão vir embalados. Vai ser Bacana. difícil pra cacete. Mas eu acho que vai se manter uma lógica aqui. O Corinthians vai acabar vencendo o primeiro jogo e sofrendo muito no segundo. Eu não sei se classifica. Mas é 1-0 dentro de casa, creio eu. Eu aposto muito no 1-0 dentro de casa ali, porque, cara, vai chegar um determinado momento que seja no segundo tempo, por exemplo. O Corinthians vai ter que vir pra cima com tudo, velho. E a gente sabe, o time com o Renato é um, o time sem o Renato é outro. Então, assim, Isso é um fato. é um fato que a gente não pode tirar, mas meu palpite é 1-0 Coringão ali e o segundo jogo seja o que Deus quiser. Eu também penso pra esse lado. Eu posso falar, tipo, 1-0 no máximo, forçando um 2-1. Porque também, se a gente fazer 2 gols, tem certeza que a gente toma alguma coisa. É difícil. Só que o jogo de volta, cara, que pra gente fazer Volta dói, cara. aquele perigo. Porque o time do nada, ele vira um time apático. E o Fortaleza, ele tem um estilo de jogo. Muito ofensivo Tem- dentro de casa, cara. 2 pontas de velocidade, centroavante, os dois centroavantes, até o reserva, que não é centroavante, atua com o centroavante, que é o Galhardo. Os dois fazem pivô. Sim. O meio campo que, querendo ou não, trabalha bem a bola. E é isso, cara. E a gente é Renato Augusto dependência. Tomara que ele não machuque, cara. Pelo amor de Deus. Minha nossa senhora. Pra mim, a única chance da gente passar é o Renato. E perdeu o jogo único na final. É uma maluquice. Bom, você puxou um gancho legal, tá? É importante a gente dar essa informação também. A final da Copa Sul-Americana vai ser no dia 28 de outubro. Seria no Estádio Centenário de Montevidéu, mas a Conmebol alterou para o Estádio Domingo Borgueño, na região de Punta del Este. Um estádio com menos que a metade da capacidade do Estádio Centenário, que tem capacidade para 60 mil. Sabe qual foi o principal motivo dessa troca, Carlinhos? Não, meu querido. A Conmebol, ela justificou, entre outros motivos, o medo. Lembra que a final entre Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, que foi no Centenário, que não teve quase ninguém? Sim. O medo da Conmebol é esse. Não dar Medo- público? Não ter público suficiente para encher o estádio. Por isso ele levou um jogo para um estádio de 26, 28 mil pessoas. Vamos tombar esse estádio. Cara, se o Corinthians for pra final, meu querido, a chance disso aí tá vazia é bizarro, tá? É bizarramente nula. Até se o próprio Fortaleza for falar. Até se o Fortaleza, exatamente. A Porque torcida é muito envolvente, cara. é bom a gente ressaltar também, na última final do Sul-Americana, entre São Paulo e Del Valle, você lembra que o Del Valle cedeu ingresso, né? Sim. Del Valle cedeu ingresso e a torcida de São Paulo era um estádio relativamente grande na Argentina, mas não lotou também. Então, acho que a gente pode passar para o confronto que irá decidir o outro finalista. Já que nós teremos um brasileiro confirmado na final da Copa Sul-Americana, o segundo confronto é entre a LDU de Quito e o Defensa e Justiça, da Argentina. Cris, você sabe qual é o significado da sigla LDU? Não. Como que é? Não saber. Passa Liga informação pra gente. Deportiva Universitária. Vixe, contra o Corinthians é bom, hein? Vai batendo nos Estudiantes. E assim, tanto que na América do Sul, acho que é só no Brasil que a gente fala LDU. Na América do Sul toda, é Liga de Quito. Liga de Quito. Liga de Vamos Quito. ver isso Liga de já. É só no Brasil, acho que a gente chama a LDU de LDU. Mas o primeiro jogo na altitude, jogo nesta quarta-feira, às 19 horas. Eu acabei nem falando, né, o horário do jogo do Corinthians. Pois ele joga nessa terça-feira, às 9h30 da noite. Mas o segundo jogo da semifinal ocorre na quarta-feira, às 19 horas. Jogo na altitude. Jogo no Estádio Casablanca, na casa da Liga de Quito. Cara, eu tenho até uma estatística aqui, que é o que me faz pensar que esse time da LDU, ele acaba sendo somente forte dentro de casa. Por mais que eu assisti o jogo contra o São Paulo, tá? Jogo da volta. Primeiro tempo deu trabalho pro São Paulo, no Morumbi. Só que assim, a grande força é a altitude. Então, acho que, pelo menos para esse primeiro jogo, a gente tem um favoritismo um pouquinho elevado. Essa é a arma secreta de time que joga na altitude. Não tem como. E é um ponto. Time normalmente que tem esse fator, normalmente é mais acostumado a isso, acaba levando vantagem em cima da maioria dos times. Porém, igual você disse, eu assisti os 2 jogos ali contra o São Paulo. Durante muitos momentos ali, eu achei que o São Paulo ia classificar. Não, muitos momentos. E outra, a gente tem que lembrar, tá? No primeiro jogo, era pra ter sido um 5 pra LDU, velho. Não, sim, Cara, esse é um ponto. O primeiro Foi jogo, uma loucura ali. o Rafael jogou muito, Muito. de ponta.
Doideira. Um ponto muito simples e a LDU perdeu o gol. Muitos gols. A altitude atrapalha demais, cara, pra jogador brasileiro, argentino. A LDU não perde. Uruguai. Desculpa te cortar, mas a LDU não perde em casa 13 jogos, tá? Consecutivos. Então, eles não têm só uma torcida. Eles têm um ambiente. É um ambiente todo propício pra eles, né? Ah, Jogar lá no Equador contra eles é muito difícil. A LDU, cara, para só te introduzindo mais informações, chega na sua quinta semifinal de Sul-Americana. É a quinta semifinal de Sul-Americana. Chegou em 2004, 2009, 2010, 2011 e agora 2023. E busca, na realidade, o seu segundo título. Porque foi campeão em 2009. Eles foram campeões em 2009. Sabe contra quem eles foram campeões em 2009? manda fusão. Contra o Fluminense. Sabe contra quem eles venceram a final da Libertadores em 2008? Cara, é um dos únicos bagulhos que eu fico triste por um jogador. Cara, a LDU conseguiu vencer o Fluminense numa final de Libertadores de 2008 e numa final de Copa Sul-Americana em 2009. É uma maluquice, cara. Lembra do Thiago Neves fazendo 3 gols? 3 perdendo? gols, cara. 3 gols. Cara. E assim, aquele jogo foi uma roubalheira do caramba, tá? Não, Aquele jogo ali foi uma coisa de maluco. A LDU, nessa final de Sul-Americana em 2009, ela vence o Fluminense por 5-1 lá em Quito e perde no Maracanã por 3-0. Foi campeão, né? Porque no agregado 5-4 quer chegar à sua terceira final, né? Porque foi vice-campeão em 2011, perdeu para a Laú, para a Universidade do Chile. O único título relevante de clubes do Sampaoli. Aquele time da Universidade do Chile que tinha o Eduardo Vargas, que tem. jogava um absurdo em 2011. O Vargas não jogava em 2 lugares, ali no Chile. Exatamente. Era um pouco complicado. E a final, as finais, né? Melhor dizendo, eram em jogo de ida e volta. Então a LDU vence o primeiro jogo, a Laú vence o primeiro jogo, lá no Equador por 1-0 e vence no Chile a volta por 3-0. Desses 4 gols, o Vargas fez 3. Só na final. Fora que ele fez nas fases anteriores. Ele jogou pra cacete, cara. Não, o Vargas, ele teve um... Ele é um cara que nunca se deu muito bem em clubes em si. É um bagulho que eu sempre vejo e tudo mais. Eu tava uma fé desse moleque, velho. Não vou negar pra você. Só que na seleção, o que eu vi ele fazer na seleção chilena era muita coisa, cara. Eu falava, eu não vejo ele o ano inteiro. Chega na seleção, ele mete gol, cara. Cara, pra mim, esse moleque ele ia despontar pra um time da Europa. Tipo, Não, fácil. Fácil. você Ali sabe em meados de 2013 ali, eu falei, Isso. nossa. Sabe uma coisa que me remetia à época? Cara, ele vai ser como o Cavani. O Cavani sai do Uruguai, ele vai pro Palermo, jogou pra cacete no Palermo, foi pro Napoli, jogou bem no Napoli. Tipo assim, ele ia subindo, sabe? Mas não foi isso. O Cavani também subiu um pouco. Não chegou a... Mas é que o Cavani, ele é Cavani me decepcionou. mundialmente conhecido, né? Mas o Cavani me decepcionou também. Por quê? Eu esperava... Não, porque ele pra mim é um jogador muito acima da média, só que ele não atingiu o auge dele. É um bom ponto. Mas eu acho que o auge dele foi no Napoli, até não foi nem no Foi no Napoli. Quando ele chegou no Paris Saint-Germain, ele caiu muito. Não sei se o time não era necessário, os problemas extra. Lembra que trouxeram, era ele e Ibrahimovic, né? Sim. Ele veio depois. Ele veio, então, era ele e Ibrahimovic. Quando ele chegou, o Ibra já tava lá. Ele chegou no time que tinha acabado de sair, acho que o Lavezzi Pastore, e o... Né? Tinha mais um outro. Que era de Maria Lavezzi. Era Pastore? Não, o Pastore ainda tava. O Pastore tava com ele. Ah, é verdade, tava mesmo, é verdade. O ataque era Lavezzi, de Maria e Ibra. Eu lembro que tinha o Menez nesse time ainda, tinha Maxwell, o Lugano era zagueiro. O Beckham tava nesse time ainda antes de ir pra MLS aposentar, né? Lucas Moura. Lucas tinha chegado. Pós O Lavezzi tinha saído. Sul-Americana de 2012. Isso. Puxando um pouquinho pro defensa, que é um nome que vem sendo muito ventilado e vem sendo muito bem quisto na América do Sul, né? Um bom, assim, exponencial dos últimos anos do Defensa e Justiça, que é campeão da Sul-Americana de 2020, chega agora na sua segunda semifinal, vem buscando o seu segundo título, venceu em 2020 na edição da pandemia, venceu o Lanús por 3-0, no final jogo único, lá em Córdoba, e é um time que recentemente vem dando algum trabalho, né? Foi campeão de Recopa contra o Palmeiras. Então, cara, eu queria falar, é um time que não tinha tanta... Tinha uma visibilidade interessante, todo mundo falava sobre, que era um time chatinho, encardido, como... Muito crespo, né? É um time natural ser encardido, Argentino, né? ali, argentino.
Só que começou a ter não só uma visibilidade, começou a apresentar um futebol de uma maneira diferente, um futebol que até chega a ser interessante. E acima de tudo, Carlinhos, começou a ter resultado. Porque a gente fala muito de ter desempenho, de ter um jogo, né, em si, mas se não tiver resultado, ele meio que ele fica estagnado numa prateleira muito abaixo. Não basta ser dinizismo e tal. Exato. Mas é um time que pra mim, eu não descartaria ir pra final, mas o grande problema, igual já foi dito, a LDU meteu uns 3 lá na altitude. O jogo da volta é na Argentina, né, no estádio Norberto Tito Tomagueio. Eu acho que o elenco da LDU um pouquinho mais... É que assim, tem um jogador ali que eu particularmente sou muito fã, né? Então, ele é bizarro. Você falar da LDU, não vai ser na mão. É ele mesmo. Ah, não, então não. É o próprio. Eu sou fã demais daquele cara. Eu sou defensa e justiça até o final. Eu sou fã daquele maluco. Pra quem não sabe, Paulo Guerreiro é o atacante da LDU. Tem 2 gols no É isso aí, exatamente. Vamos para as campanhas que levaram esses dois times às semifinais, Felipe. A LDU, ela é oriunda mesmo da Copa Sul-Americana, assim como o Defensa e Justiça. A LDU estava no grupo do Botafogo, foi primeiro colocado. Era LDU, Botafogo, Magadiane e César Vallejo. Venceu 3 jogos e empatou 3 jogos, não perdeu na fase de grupos. E foi diretamente para as oitavas de final, onde enfrentou a Ñublense do Chile, que estava no grupo do Flamengo da Libertadores. Venceu o primeiro jogo. Olha que maluco. Venceu o primeiro jogo lá. Eu lembro de ter assistido esses 2 jogos. Venceu o primeiro jogo lá, no Chile, por 1-0. Ele perde o jogo no Equador. Toma um gol no último lance do jogo, levando para os pênaltis. O 3-2 da Ñublense. Abre 1-0, toma um empate. Abre 2-1, toma 3-2. Aí deu dentro de casa. Vai para os pênaltis e passa nos pênaltis 7-6. E o que é engraçado, né? A LDU chega aqui, nessa semifinal, com 2 disputas de pênaltis vencidas, porque enfrenta o São Paulo nas quartas de final, vence por 2-1, como eu já comentado anteriormente, lá em Quito, e perde por 1-0 no Morumbi. Arboleda. Exatamente, com o Arboleda de cabeça, e vence nos pênaltis por 7-6. E chega... Ramos Rodrigues. Exatamente, o Ramos joga a bola na lua. Já o Defensa e Justiça vem também, como já ressaltado, diretamente da Sul-Americana, num grupo que pra mim era o mais difícil dessa Sula, tá? Era Defensa e Justiça, América Mineiro, Milionários e o Peñarol. Sabe quantos pontos o Peñarol fez nesse grupo aqui, Garley? Quantos? 0. O Peñarol perdeu 6 jogos. Mentira. Perdeu 6 jogos. Maldito Peñarol. Perdeu 6 jogos nesse grupo aqui. O Defensa passou em primeiro, com 5 vitórias e 1 derrota. E passou diretamente para as oitavas de final, onde enfrentou o Emelec, vencendo o primeiro jogo fora de casa, lá, que a gente sabe como é difícil jogar lá contra o Emelec. Pressão fodida, velho. O estádio dos caras são uma acústica muito boa. E venceu na volta na Argentina por 1-0. Enfrentou o Botafogo reserva. A gente tem que dizer isso sempre, porque o Botafogo meio que abriu mão dessa Sul-Americana, né? Para focar só no brasileiro. Jogou com o time reserva praticamente a Sul-Americana toda. Empatou o primeiro jogo lá no Newton Santos por 1-1. E venceu na Argentina por 2-1. Chegando também às semifinais. Dentro desse jogo, cara, por visão própria, eu acho que o primeiro jogo, como é na casa da LDU, a vantagem total era pra eles. Igual eu falei, o elenco do LDU é um pouco mais enxuto, mas meu coração agora é defensa e justiça. Não importa o que aconteça. Foi argentino pra caramba só nesse jogo também. Porque a gente é o caralho. Mas aqui, vamos num mundo hipotético? Oi, vamos lá. Corinthians finalista, tá? Certo. Quem você quer na final? Corinthians Defensa. Defensa e Justiça? Isso. Por quê? Vamos pro Guerreiro. Perfeito. Pode dar sequência. E, eu gosto de enfrentar o argentino, cara. De verdade. E o Corinthians tem um retrospecto bom com a Argentina. Isso é verdade. Ultimamente. Um retrospecto positivo contra a Argentina, isso é real. Tirando o Argentino Júnior, né? Não, esquece eles. Vou lembrar também de vez em quando. Eu quero ver o que aconteceria ali e tal. Um jogo único ainda. Não sei como é que seria a situação. O Corinthians ali estaria todo mundo 100%, um time indo pra cima. Temos bastante jogador decisivo, que mesmo sendo decisivo não perde, mas são decisivos. Mas de fator, eu acho que a LDU acaba levando pelo jogo. Acho que é porque, assim, momentaneamente, né,
A LDU venceu o último jogo no final de semana contra o Orense dentro de casa pelo campeonato equatoriano. O Defensa vem de derrota fora de casa pro Central de Córdoba pela Copa da Liga Argentina. Vem em métodos distintos. Novamente, como eu tinha dito, a LDU dentro de casa não perde a 13 jogos. Eu acho que tem um favoritismo bem acentuado, pelo menos, para esse jogo. Sim, e outra, vim de uma vitória, um jogo anterior, dá uma moralzinha. Você sente ali um empurrãozinho, não ajuda. Não que isso, te garante o jogo, mas o time sente que, a gente tá bem, a gente vem bem. E, altitude, cara, altitude ferra com qualquer um. É perigoso aquele negócio, falar que vai ser goleado também é foda, mas se sai um gol muito cedo, baqueia o outro time pensa rápido. É difícil. Sente a pressão do ambiente. Querendo ou não, esse jogo é assim, eu vejo as duas semifinais muito parecidas num único sentido, Carlinhos. Eu acho que o primeiro jogo que vai definir muito do que vai ser a eliminatória. Porque do lado do Corinthians, se o Corinthians, vamos supor que faça o melhor jogo da temporada, sei lá, faça uns 3-0, eu não sei se, assim, com um 3-0, eu acho que dificilmente a gente não passe, tá? Que a gente toma 4 lá em Castelo. Ah, cara, eu não duvido, mas assim, eu acho que a probabilidade é muito menor. E a LDU fazendo um jogo consistente e concluindo com mais perfeição a gol, coisa que não ocorreu contra o São Paulo, fazendo um placar mais elástico, tende a passar. Até porque esses dois times se enfrentaram apenas 2 vezes na história, que foi ano passado, na fase de grupos da própria Sul-Americana. No Equador foi um 2-2, pra você ter uma noção. Defensa e LDU, no Equador foi 2-2, e na Argentina a LDU venceu por 2-1. Eu ainda, no primeiro jogo, eu acabo apostando numa LDU. Vamos supor, cabe um jogo de 3-1. Não vou falar de belas atuações. Jogo de gols. Jogo amassante. Cara, mas a LDU acaba fazendo bastante gol em casa. Eles acabam... Você viu como eles foram bem ofensivos contra o próprio São Paulo? Que é um elenco muito... Faltou caprichar só, né? Faltou só caprichar. Melhor. E outra, igual eu falei, o São Paulo ele tinha um encaixe de jogo. Comentei várias vezes no grupo entre a gente. Sim. E era pra ser um time pra chegar na final. Com certeza. O encaixe de jogo do Dorival, pra mim, é um dos melhores que tem. Sim. Que ele fez o time jogar e tudo mais. Não é pra qualquer um. Não. Porém, ele foi lá e encaixou. E verdade seja dita, tá? Não somente pela chegada do Lucas, pela chegada do Rames. Isso é fato. Lucas, o time do São Paulo era competitivo. O Lucas chega, o time do São Paulo vira protagonista. O Lucas é uma estrela, cara. O Lucas é um jogador brilhante. O futebol brasileiro é craque. É diferente de tudo. Muito bom. Diferenciado. Faz tudo, vontade, tudo mal. O Lucas é um dos únicos jogadores de time rival que eu não consigo não gostar. Não, pensar que ele foi base do Corinthians quando ele era mais novo. Fato. Fazer o quê? É triste. É muito triste. Então, você deu teu palpite 3-1? 3-1. Eu acho que não deve ser um jogo de tantos gols por ser uma semifinal, tá? Eu vejo o Defensa vindo muito fechado. Vejo o Defensa vindo para levar o jogo vivo para a volta na próxima semana. Mas ainda assim, uma vitória da LDU por 1-0. Um placar magro, deixando o confronto totalmente aberto para a próxima semana na Argentina. Vamos a Libertadores? Vamos a Libertadores, senhores e senhores, vamos para a Libertadores. Final marcada para o dia 21 de outubro no Maracanã. It's no secret, Spot Pet is the best in breed pet insurance. Recognized as the best pet insurance by US News in 2022, Spot helps you focus on care, not cost. Because when it comes to your pet, we know you have other things to think about. Offering affordable plan options for dogs and cats of all breeds, Spot helps ease the burden of covered vet bills. Designed by pet parents for pet parents, Spot provides the pet insurance plans that you'll both love. Find out your price today with a fast, free quote from spotpet.com. This is an independent ad from Spot Insurance Services, LLC. Insurance is underwritten by United States Fire Insurance Company and produced by Spot Insurance Services, LLC. Pre-existing conditions are not covered. For all terms and limitations, visit spotpet.com. Spot was ranked the best pet insurance of 2022 by usnews.com. usnews.com/pet-insurance. These days, there are plenty of things to worry about, but keeping pests out of your home shouldn't be one of them. That's why you need Massey Services. Massey eliminates pests before they get inside. They start by carefully inspecting the inside and outside of your home and then focus customized treatments on the outside. Best of all, your satisfaction is guaranteed or your money back. That's the Massey difference. Expect more and get it. Temos o primeiro confronto das semifinais na quarta-feira, às 9h30 da noite. Sim, Fluminense Internacional.
Eu não consigo, juro que eu não consigo ver favoritismo aqui, cara. Cara, vieram me falar assim que o Fluminense é um time não sei o quê, que joga bem, um futebol bonito e isso, aquilo, outro. Você lembra do Fluminense ano passado, que pegou o Corinthians, que era um time lindo, absurdo, que ninguém ganhava de dinizismo? A semi da Copa do Brasil? Isso. Você lembra daquilo? Lembro. O Fluminense ele tem um grande problema, cara, que é uma coisa que eu vejo já faz um bom tempo. O Diniz é um ótimo técnico, concordemos disso. Ele tem um problema muito grande com peças. Normalmente ele perde um jogador, ele não consegue repor alguém no lugar igual era antes. Pode ir que eu vou te dar o contraponto disso, mas pode seguir. Só que o Fluminense dele, ou o São Paulo, que ele dele, tem um fator de muito de altos e baixos, cara. Atua muito bem no fator e campo, e tem proposta, e domina jogo, do nada, ela pra baixo. Perde um jogo pro Ceará 3-0. Pega o Corinthians, que não tava tão interessante, mas não era, pra mim, nós ia perder aquele jogo. O Corinthians vai e gente 3 ali. Foi o jogo pra 3 aquele ali, mas tudo bem. Entendeu? É um Fluminense que, pra mim, sei lá. E outro ponto, cara, eu gosto desse internacional. Eu vejo o time atuando, eu vejo peças ali, aqui. Não tenho um favorito, lógico, jamais. Não tô falando que Inter é favorito em cima do Fluminense. Eu uso a dizer, Carlinhos, tem um estilo de jogo melhor. eu uso a dizer que se o segundo jogo fosse no Maracanã, o Fluminense era favorito. Eu uso a dizer. Você acha? Se fosse o segundo jogo no Maracanã, sim, mas o segundo jogo sendo no Beira-Rio, não sei. Cara, o Fluminense atua bem, tem ótimas peças, porém o que me assusta às vezes é esses altos e baixos que tem do elenco, cara. Do nada faz um jogo brilhante, do nada o jogo brilhante não flui. Esse ano a gente não tá disputando tanto em cima do... Não é um ano brilhante do Ganso, igual foi ano passado. O John Arias teve uma queda de rendimento muito estranha pra mim. Germancano, não tem o que falar aqui, cara. É muito bom. Muito bom. E o Inter tá começando a se encontrar, cara. Querendo ou não, mano. O Inter, Eles acharam que eles precisavam. a virada de chave foi a virada de chave foi demitir o Mano e trazer o Kudê. É a virada de chave. Cara, mesmo eles conseguiram. Eles trouxeram ele a Valência. O pessoal reclamou do. Ele fez um gol, mudou. Você vê que o cara tem presença de área, você vê que ele tem posicionamento, ele tem velocidade, ele tem força. Ele decide contra o Bolívar, cara. Ele faz gol contra o River. O Maurício, cara, que moleque bom, cara. Que moleque bom. Ele é bom, cara. E o Alan Patrick, aquele velho. É craque. Sem vergonha. Sem vergonha. Esqueceu de citar um cara aí, velho. Arangues. Bom, porém, eu acho. Lembra? Meio preguiça. Jogou no Corinthians, Bruno Henrique. Não. Odeio esse rapaz. Você não gosta dele, cara? Tá, odeio esse rapaz. Eu não sei se você chegou a ouvir os episódios anteriores. Não. Se você escutou, você sabe que foi alvo de grandes críticas. Alguns dos integrantes do nosso elenco. No seguinte sentido, você ter alguma divergência com ou não gostar de alguém é normal. Agora, o João não gostar de alguém é um negócio que é um pouquinho difícil. É um pouquinho difícil. Mas por que do Bruno Henrique? Como que você tem a proposta do Corinthians? Você jogou no Corinthians, o Corinthians fez você ser o que você é. Você vai pra fora, você tem tudo pra voltar pro Corinthians, você volta pro maior rival, cara. E você joga contra o teu antigo clube, um desprezo, mano. Faz gol. Não. Fazer gol não é problema. Não, fazer gol não tem problema. Porque fazer gol é tua profissão, tá ligado? Esse filho da puta, ele contra o Corinthians. Tua profissão. Não, a tua profissão é fazer gol. Exato. Tipo assim, você pode ser zagueiro, você pode ser goleiro. Você fez alguma coisa, tua profissão é essa, você é jogador. Exatamente. Entendeu? Então não teria problema, mas, pô, tratar o bagulho com desprezo, os caras da 4, pra mim é um bagulho. É o Luciano, né? A gente fez. Diferente, né? A gente fez. O Luciano é mala. A gente fez. Deu o que ele é. Aqui. Vou fazer uma proposta aqui. Pra gente fazer uma tier list pra gente postar nas nossas mídias digitais aqui. Você vai mandar pra mim. O público tá escutando aqui, tá? Você vai mandar pra mim, sei lá, quantos nomes você quiser de jogadores que você odeia. O dia é forte, cara, que eu não gosto. Que você não gosta e que você odeia. Aí eu vou pedir pro João, eu vou pedir pro Léo e eu vou mandar ódio eu tenho, eu não gosto. Ódio beleza. Não, ódio é forte. Tá, eu vou tirar essa palavra então. Que você não tem afeto. Beleza, melhor. Aí você vai mandar no grupo a tua lista extensa. Nossa, vai ter um que eu vou mandar que o 6-3 vai estar na mão comigo. Eu não duvido. Vou pedir pro João, vou pedir pro Léo, vou mandar os meus. E a gente faz uma tier list do porquê. Certo. Vamos. Bora. Então, beleza. Perfeito.
Vamos parar de enrolar, porque senão a gente vai ficar conversando aqui até... Mas, voltando aqui ao ponto que eu tava falando, o Inter pra mim é um time que se encaixou depois dessas mudanças básicas. E o Fluminense, se atuar como ele consegue atuar, logicamente pra mim ainda é favorito. Porém, esse negócio de altos e baixos que o Diniz tem, sei lá, cara. O contraponto que eu ia trazer para você é que é o seguinte. Hum. Eu acho que... Eu concordo com você que tem esses altos e baixos, tá? Mas eu acho que o momento de oscilação passou do Fluminense. Já. Que foi quando teve os desfalques. Quando o Alexander machuca, quando o Marcelo fica fora do time e o time fica estável, quando o John Arias não joga, ali John Arias pra mim é destaque de igual puro. Então, assim, ali pra mim foi o momento de oscilação, sabe? Quando teve os desfalques. Porque quando volta todo mundo, o Fluminense volta e volta a jogar bem. E ao mesmo tempo, eu vejo esse Internacional muito... Vasco mandou um abraço. Eu vejo o Internacional muito forte, principalmente pelo retrospecto em Copas. E eu vou entrar nisso para te trazer argumento. O Fluminense, ele busca o título inédito, como a gente sabe, já dito aqui, né? O Fluminense perdeu a final de 2008, dentro do Maracanã, com o estádio lotado, para a LDU, nos pênaltis. É a segunda semifinal da história do Fluminense. Já a do Inter é a 7ª semifinal de Libertadores. Foi semifinalista em 77, em 80, 89, 2006, 2010, 2015 e agora 2023. E que é o Tri, né? Que já é campeão em 2006 e 2010. Sendo que o Inter também já foi vice-campeão, né? O Inter foi vice-campeão pro Nacional do Uruguai em 80. Então, eu vejo muito esse retrospecto e até pelo que esse time joga e pelo que esse time mostra. O time, quando joga Libertadores, joga com uma hora diferente. E, de novo, por que eu disse que se o jogo fosse a volta no Maracanã, eu achava o Fluminense favorito? O Inter, quando joga Libertadores dentro de casa, nessas fases mais agudas, a torcida leva. O Beira-Rio faz muita diferença. Dito foi o jogo contra o River Plate. Eu achei achei que o River acabou passando. Eu assustei por um tempo, do nada eu falei, vixe. Eu achei que o River ia passar. Ainda mais quando sai o gol dos caras ainda e tal. Vai dar merda. Tá? Para te introduzir e te dar a palavra novamente, né? Só salientando como foram as duas campanhas até aqui para chegar na semifinal. O Fluminense, que foi líder do grupo dele na Libertadores. Um grupo com o River Plate, com o Sporting Cristal e o The Strongest. Passou com 10 pontos, o mesmo número de pontos do River Plate, mas passou em primeiro pelo saldo de gol. Enfrentou nas oitavas de final o Argentino Júnior. Empata lá em 1-1, aquele jogo do Marcelo, né? Que ele infelizmente lesiona o cara, numa das cenas mais feias que eu já vi no esporte na minha vida. Foi loucura que o jogador em questão esteja bem, né? E vence o Argentino Júnior no Maracanã por 2-0. Esse jogo aqui foi enroscado, tá? O gol sai aos 30 e tantos, quase 40 do segundo tempo, que esse jogo ia pros pênaltis. Uma catimba do Argentino Júnior federal. E nas quartas de final, enfrenta o Olímpia, que tinha eliminado o Flamengo. No Maracanã, um baile, sobra, 2-0, mas foi pouco. E vence... Ele apanha o papai vinga. Exatamente. Na volta lá no Paraguai, venceu por 3-1. Também um jogo muito consistente. É verdade. Já o Internacional, ele foi líder do seu grupo, com Nacional do Uruguai, Independiente Medellín e o Metropolitanos. Foi líder com 12 pontos, 3 vitórias e 3 empates. É bom lembrar, só perdeu um jogo até agora na Libertadores o time do Internacional. Assim como também o Fluminense. Não, o Fluminense perdeu 2. O Fluminense perdeu pro The Strongest lá e perdeu pro River Plate. O Inter enfrenta o River nas oitavas, perde o primeiro jogo lá, no Monumental de Nunes por 2-1 e vence aqui contra o River por 2-1, levando o jogo pros pênaltis. Aquela disputa de pênaltis maluca. Foi 12-11, durou um tempo pra cacete. Absurda. Eu quero fazer um parênteses aqui, tá? Um dos pilares também é o Rocher. Rocher. Quando você tem um goleiro eu ia falar de fato que eu não acho, defensivamente o Inter, a zaga em si muito sólida, mas tem um bom goleiro. É um baita goleiro. O Rocher é maravilhoso. E enfrenta nas quartas de final o Bolívar, vence os 2 jogos, vence lá na altitude por 1-0 e vence por 2-0 no Beira-Rio. E outra, a campanha do Inter, ela vem muito de inconsistência, né? As duas campanhas, na verdade. Porque no jogo do Fluminense contra o Sporting Cristal, o Fluminense quase fica fora na última rodada. Porque se o Sporting Cristal vence o Fluminense no Maracanã, o Fluminense fica fora
E o Inter fica naquela oscilação de empates que não sabe se vai classificar e consegue a classificação. Então, uma campanha de altos e baixos que se encontraram, acho que no pico máximo aqui nessa semifinal. Mesmo tendo todos esses pontos, eu acho que, tipo, é um jogo pra mim que não tem favorito, cara. É um jogo, igual, eu falei um pouco dos altos e baixos do próprio Fluminense, da crescente do Inter, mas eu acho que isso não acaba tornando o Inter como favorito. Acho que o Inter, tipo, acabou se tornando um time que vai dar mais trabalho do que daria com a antiga gestão. O Fluminense, lógico, é mais encaixado, mas varia do momento do jogo. É um jogo de 2-2, cara. Caraca, sim? É, dois times indo pra cima, Ener Valencia cravando do lado, Eu não consigo... Chamancana do outro lado. Ó, conhecendo os times do Cudê, eu não consigo garantir pra você que o Inter vai vir de peito aberto aqui não pra atacar, viu? Não vem de porta aberta, mas você viu como é que foram os últimos gols do Inter? Contra-ataque com 2 jogadores? Sim. 2, 3 jogadores contra-ataque. Porque, de fato, o Fluminense mesmo jogando fora, dentro de casa, ele é um time que propõe o jogo. Ele vai ter a bola no pé, ele vai trabalhar jogo, isso, aquilo, outro. E o Inter vai jogar em cima disso. Eu acho que é o fato que a gente já imagina como é que vai ser. Então acho que vai ser muito em torno desse objetivo aí. Um 2-2, talvez um 1-1. Mas eu acho que é um jogo para empate, esse primeiro jogo. Eu vejo também um favoritismo para esse jogo do Fluminense. Não só pelo que o Fluminense joga, mas um dado estatístico. O Fluminense, sabe quantos jogos perdeu em casa nesse ano? Em Contra- 29 de janeiro contra o Botafogo. O fogão, né, pai? Fogão do Luiz Castro, né? Exatamente, do Luiz Castro. Que o Botafogo do Luiz Castro que não se classificou, né, para a fase final para jogar a Copa Rio Sim. do Carioca. Mas só perdeu um jogo até agora. São 20 vitórias dentro de casa. São 20 vitórias, 6 empates e uma derrota. Jogando no Maracanã. E não foi só no Maracanã, né, que teve jogos em Volta Redonda, né? Teve outros jogos em outras cidades do Rio de Janeiro. Mas como mandante, só perdeu um jogo. E salientando também que essas duas equipes já se enfrentaram por Libertadores, sabia? Tem quantos confrontos? São 2 confrontos na Libertadores. Na Libertadores de 2012. Os times se encontraram. Aquela Libertadores de 2012. A nossa Libertadores de 2012. Nas oitavas de final, o Fluminense se classificou contra o Internacional. Primeiro jogo no Beira-Rio 0-0. O jogo da volta, se eu não me engano, no Newton Santos, 2-1 pro Fluminense. Eles vêm o Fluminense vem de vitória contra o Cruzeiro, aquele gol de falta, né? Um golaço de falta do Fernandes, se não me engano. E o Inter vem de derrota para o Atlético Paranaense por 2-1. Esses dois times já se enfrentaram esse ano, né? 2-0 pro Fluminense no Maracanã. Um jogo assim onde já era o Inter do Cudê, tá? Sim. E o Flusão aqui, o Inter não viu o cor da bola esse jogo. Bizarro. Não, é fato, mas, pô, Libertadores, cara. Eu acho que vai ser um jogo muito parelho. Vai ser o Fluminense dominando o jogo todo, lógico. Bola aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali. E contra-ataque do Inter. Você deu o palpite 2-2, né? 2-2. Eu vou aqui com um 2-1 Fluminense. 2-1 Fluminense. Porque o Fluminense, a gente sabe, é um time que ataca muito, mas cede espaço. Sim. Se eu falar contra-ataque, pra mim vai ser que... Porque você... Vou pra você ver o jogo. Na hora que dá uns 20 minutos, o Marcelo tá jogando do lado do Ganso, no meio. É loucura, meu. O Nino tá de primeiro volante. E o Felipe Melo de lateral esquerdo. Bem por aí. E vamos pro último jogo, então. Acho não, né? Poderoso. Acho não. É o confronto mais histórico dentre as semifinais todas. Mas a gente sabe que tem um favorito. Bem claro. Bem claro pra mim, inclusive. Boca Juniors e Palmeiras. Jogo na Bombonera. Jogo nessa quinta-feira, às 21h30. E o favorito é o Palmeiras. O favorito é o Palmeiras. Não tem nem como não ser o Palmeiras. Mesmo com a perda do Dudu, que todo mundo fala, o Dudu não tava bem. Não, cara. Só de ter a presença do Anão em campo, graças a Deus, só de ter o graças a Deus em campo, Meu Deus. ele tira 2 jogadores, cara. Ele chama a marcação pra ele. Ele quebra a defesa, ele desafoga. Mano, o que ele é técnico é brincadeira, mano. Ele não tava numa boa fase, ele não tava fazendo
ele não vai terminar a temporada com 20 gols e 15 assistências? Não vai. Não vai. Nem vai voltar na temporada, né? Também não. Por fato. Nem volta. Mas o grande fator é que ele faz sim a diferença. Gostando ou não gostando dele, ele faz a diferença mesmo. Concordo. E é isso. Porém, Só que assim, o Palmeiras ainda tem jogadores que conseguem suprir muito. É que assim, muito eu mais acho. lugar. E Não ao mesmo nível, conversei lógico. também com alguns palmeirenses, amigos meus, né, conhecidos. Essa insistência que inicialmente deu certo, diga-se de passagem, do Mike como falso ponta na direita, já deu. Porque Ah. ele jogou bem para cacete contra o Deportivo Pereira. Só, não dá. Cara, Então, foi um assim, negócio meio assim. O Endrick devia ser mais utilizado, cara. O que aquela desgrila daquele moleque, 16 anos, é ele explosivo, Oh. é rápido, é forte. Só que eu acho que ele só não tá brocando o que tinha que fazer, mas que ele não. Sei lá, não é o. Tem jogo que não vai, jogo que vai. Sabe o que é o Falta um ponto, pouco de Carlinhos? espaço pra ele. Pô, a gente tem que colocar na cabeça também que ele moleque tem 17 anos só. Sim, e daí? It's no secret, Spot Pet is the best in breed pet insurance. Recognized as the best pet insurance by US News in 2022, Spot helps you focus on care, not cost. Because when it comes to your pet, we know you have other things to think about. Offering affordable plan options for dogs and cats of all breeds, Spot helps ease the burden of covered vet bills. Designed by pet parents for pet parents, Spot provides the pet insurance plans that you'll both love. Find out your price today with a fast free quote from spotpet.com. This is an independent ad from Spot Insurance Services LLC. Insurance is underwritten by United States Fire Insurance Company and produced by Spot Insurance Services LLC. Pre-existing conditions are not covered. For all terms and limitations, visit spotpet.com. Spot was ranked the best pet insurance of 2022 by usnews.com. usnews.com/pet-insurance. These days, there are plenty of things to worry about, but keeping pests out of your home shouldn't be one of them. That's why you need Massey Services. Massey eliminates pests before they get inside. They start by carefully inspecting the inside and outside of your home and then focus customized treatments on the outside. Best of all, your satisfaction is guaranteed or your money back. That's the Massey difference. Expect more and get it. Se você vê ele 17 anos, vou pôr um contra o Corinthians. Ele entrou faltando 7, 8 minutos. Não, ele é obviamente diferente do Ele outros, cara. entrou, ele fez o que o Arthur não tava conseguindo fazer. Ele deu duas arrancadas que o Bruno Mendes ali, que o Michael passou mal pra correr atrás dele. O Michael deu uma nele Quase quebrou a desnecessária. perna. Desnecessário. Tá ligado? Só Você que- vê que o moleque só que tem um potencial absurdo. Você que joga bola, você que... Jogar é forte. Não, você pratica o esporte, É, correto? Você pratica o esporte de futebol. sim. Perfeito. Você sabe muito bem que tem jogadores que rendem inicialmente só vindo do banco. Não, isso é fato. Porém, E é o caso hoje dele. Só que Ah. eu tenho que fazer e eu tenho, cara, argumento muito pra isso. E ele... sim, mas eu olho pra ele, eu não vejo ele como um centroavante de área. Não, mas ele não é. Ele não é esse cara. Ele não é esse cara. Todo jogo que ele começa como centroavante de área. Pode olhar. Pra mim, ele é um segundo atacante, cara. Um cara que fica atrás do centroavante ali. Sabe o que é o Um pouco ponto? mais aberto ali perto da ponta. Mas sabe o que é o ponto pra mim que mais me deixa até confuso assim do Abel? E confuso porque esse cara é gênio. O que a gente sempre vivia falando em janela de transferência? O Palmeiras precisa do quê? Só. Se contratar, acabou. Um atacante. Irmão, quando tem um atacante, o time não rende. É loucura. Loucura. Tipo assim, e por que eu sempre via que ele não rendia? Pô, você deixar o Rony só espetado na ponta pra que ele jogue no centro, não vai dar certo. Ou como um falso 9, não vai dar certo. Porque o Rony, ele é muito rápido, mas ele rende jogando de falso 9. Ele rende no centro, jogando pelo meio. O Rony tem um fator, tipo assim, não falando não que eu tenho um controle de bola absurdo. Mas ele não é um cara de pegar na ponta e deslanchar, cara. Não, ele é um cara do tiro curto, velho. Ele é Você lançou a bola pancador, pro mano. cara que vai. Jogou a bola vai. nele, ele vai. Ele se É joga loucura. no lance, ele tenta, ele dá carrinho, ele chuta. Sim. Não, o Rony é um falso 9 absurdo, muito rápido, muito rápido, É muito por isso raçudo. que eu não vejo a possibilidade do Endrick tirar a posição dele hoje. Porque não dá. Por isso pra mim não faz sentido. O Henrique não tira a posição do Rony, tá ligado? Tira. Mas, sei lá, mas usar o Mike ali de Ah, direito também é sacanagem. Então, é uma das coisas que só o Abel que
poderia ou poderá nos dizer. E Vamos pode ir, mas dá certo ainda. Vai, e é difícil aturar isso, mas é verdade. O Carlinhos, o Boca, ele faz história ao chegar à semifinal. Porque... Não! Vamos entrar nessa parte depois. Mas o Boca, ele torna-se o terceiro time com mais participações em semifinais na história da Libertadores. Com essa desse ano, são 19 participações em semifinais. Só perde apenas pro River e pro Peñarol, ambos têm 20. E eles vêm em busca do 7º título, para igualar o Independiente como maior campeão. O Boca é ex-campeão da Libertadores. Então, pode ser uma temporada histórica para esse time do Boca. Já o Palmeiras também faz história mais uma vez ao chegar à semifinal da Libertadores, né? Chega à sua 11ª semifinal da história. É o time brasileiro com mais semifinais da história da Libertadores. Superou o São Paulo e o Grêmio, com essa agora que chegou. São Paulo e o Grêmio tem 10 cada um. Vem em busca do Tetra para se isolar como campeão, maior campeão da Libertadores. O maior campeão brasileiro de Libertadores. Ou seja, é um confronto histórico. Eu vejo com a maior discrepância, acho que até das 4 semifinais. Contando, né, as duas das... A diferença aí tem um peso. Tem um peso. Só que é o Boca. O foda é que é o Boca. O único problema que o Palmeiras tem contra o Boca Juniors esse ano são 2. O peso da camisa do Boca Juniors não, porque a camisa do Palmeiras não tem um peso absurdo na Libertadores. Mas o Boca e Libertadores é inacreditável. Mas a peso da camisa do Boca Libertadores ali é lá Bomboneiros, caralho. E o tal de Benedetto, cara. O Algoz. O Algoz ali. Mas não tá jogando porra nenhuma, não. Não, é banco do banco hoje na Argentina, tá? No do Boca. É banco. Desde aquele jogo contra o Corinthians ano passado, que ele errou tudo que ele podia errar lá, nunca mais foi o mesmo, tá? É porque ele achou que ele ia ganhar um contrato. Isso. Ele achou que o Corinthians ia trazer ele daquele jogo, não é possível. O Boca, que é bom assim, a gente lembrar, classificou-se em primeiro lugar no seu grupo, com o Deportivo Pereira passando em segundo, o Colo-Colo ficando na 3ª colocação e o Monagas da Venezuela na última colocação. Foram 13 pontos, 4 vitórias, um empate e uma derrota. Assim como a LDU, o Boca chega numa semifinal passando dos pênaltis das 2 qualificatórias. Enfrenta o Nacional do Uruguai. No Uruguai o jogo foi 0-0. Na Bombonera 2-2. Jogo maluco esse 2-2 também. Nos pênaltis o Boca vence por 6-4. E avança para enfrentar o Racing, confronto local. Os 2 jogos 0-0. Horríveis. Os vi também. Horríveis. E nos pênaltis deu Boca 4-1. Ou seja, ele chegou aqui nos trancos e barrancos. E o Palmeiras, líder do grupo, 15 pontos, 5 vitórias e uma derrota, perdeu o primeiro jogo, me lembro da fase de grupos, pro Bolívar lá. Reserva. Time reserva lá contra o Bolívar, que ficou em segundo. Tinha também o Barcelona de Guayaquil e o Cerro Porteño, um grupinho chato desse ano do Palmeiras. Mas passou em primeiro com 15 pontos, enfrentou o Atlético Mineiro, para variar, mais uma vez no Libertadores. Vence o primeiro jogo lá no... Vence o primeiro jogo no Mineirão por 1-0. Empata 0-0 no Allianz, enfrenta o poderosíssimo Deportivo Pereira, vence 4-0 na ida e depois na volta joga só fez um coletivo, né? 0-0 aqui também, não precisava de mais nada. Então, em visão, cara, querendo ser Palmeiras é favorito, isso é fato. Jogando de qualquer forma, tem um elenco muito bom, ainda tem. Mesmo às vezes eles pedindo peças, pra mim ainda tem um elenco muito forte. E um técnico muito bom, cara. E falando aqui, se ganhar, mas essa Libertadores, não que ele já não mereça, mas tem que ter uma estátua desse cara na frente do estádio, cara. Inacreditável. Tomara que isso não aconteça, mas é inacreditável. Tem que ter uma estátua, ele pode pegar, sair, descansar uns 2 anos e treinar onde ele quiser ali, tranquilinho, de boa, porque o futebol brasileiro rachou pra ele, cara, fez bem, mano. Eu lembro que eu comentei com pessoas próximas a mim que torcem pro Palmeiras na época, quando ele foi contratado, tá? Eu falei, cara, e juro, acreditem ou não, eu falei no dia que ele foi contratado, se derem tempo pra esse cara trabalhar, fudeu. Eu lembro como se fosse ontem. Se derem tempo pra esse cara trabalhar, fudeu. Porque eu acompanhei o Braga dele no Português, a campanha histórica, foi em 3º lugar. Depois ele sai do Braga, ele vai pro PAOK. E do PAOK ele vem pro Palmeiras. Falei, cara, esse
cidadão tem ideias de jogo, são muito fodas. Tipo assim, os times deles são muito competitivos, são muito difíceis de tomar gol. Ele foi terceiro colocado do Campeonato Português com a maior defesa do Campeonato Português. Eu não Loucura. vou mentir, não. Comentei com alguns parceiros aí, uns caras também aí. Quando ele chegou, eu falei, ih, olha os caras apostando no português. Ih, os caras tá chapando. A única coisa boa que os portugueses fez foi roubar ouro do Brasil. Nem pra colonizar direito esse serviço, esse filho da puta. Não serviu. Você acha que ia servir pra treinar um time de 48 jogadores? É uma tristeza. Mas não, cara, ele é um bom técnico. Depois você vê o primeiro jogo, segundo, terceiro, você vai vendo, tipo, a construção. Jogador em crescente. Eu lembro que ele conseguiu fazer o Luan voltar a jogar, só que o Luan também não quer jogar bola, né? O Luan cai de rendimento direto. O que era o Rony, velho? Bom, o Rony, cara, pior eu gostava do Rony antes. Não, mas tipo assim, o que era o Rony no Palmeiras? Não, sim, no Palmeiras em si, ele foi oferecido a ser trocado. Cara, a época. O cara queria o Jean-Pierre. A proposta era Gustavo Scarpa e Rafael Veiga pelo Jean-Pierre. Só isso. Então, muita. Imagina, você vai. Os caras queriam o Jean-Pierre naquele meio, os caras queriam. Era uma mudança de história. É uma loucura. É uma loucura. Antes de você dar o teu palpite, eu só quero entrar um pouquinho em termos históricos, também já finalizando, porque eu acho importante, tá? Esse confronto entre Boca Juniors e Palmeiras é o único confronto que já foi final, dentre todos esses. Em 2000, o Boca Juniors foi campeão contra o Palmeiras, no antigo Parque Antártica, né? Não havia o Allianz ainda, por obviedade, mas o Boca foi campeão contra o Palmeiras nos pênaltis por 4-2. No primeiro jogo na Argentina, 2-2, e na volta em São Paulo, 0-0. E na ocasião, lembrando, o Palmeiras era atual campeão da Libertadores em 99. 99. Exato. Os dois foram também mais 2 vezes semifinalistas de Libertadores. No ano seguinte, em 2001, as duas equipes se encontraram, né, na semifinal, onde o Boca levou a melhor de novo, nos pênaltis, por 3-2, aqui em São Paulo. Lá em São Paulo, no caso, né? Porque eu não estou em São Paulo. Sim. Exato. O português falhou um pouquinho agora. Na Argentina foi 2-2 e no Palestra Itália também 2-2. Nos pênaltis 3-2 pro Boca, que foi para a final em 2001 e se tornou bicampeão da Libertadores. Sucessivamente, enfrentou o Cruz Azul do México e venceu por 3-1 nos pênaltis também. E em 2018, aquela que nós lembramos, né, com mais lucidez, a semifinal de Benedetto. Que ninguém esperava, o cara voltando em lesão. Ninguém esperava. Nem esperava. Exatamente. Na Bombonera 2-0 e no Allianz empate em 2-2. Na ocasião, o Boca ele vai para a final, aquela final contra o River Plate, que vai parar no Santiago Bernabéu, e o River é campeão. Não, filho da porra. O pior é que foi. E esse foi o 5º confronto em mata-mata entre as duas equipes. E o Palmeiras só se deu bem uma vez, que foi na Copa Mercosul. Na antiga Copa Mercosul, em 98, nas quartas de final. O Palmeiras elimina o Boca Juniors. São 12 confrontos entre eles no total. Há uma disparidade. Assim, o Palmeiras leva vantagem contra o Boca. São 3 vitórias do Palmeiras, 2 do Boca, mas são 7 empates. Então, assim, é um confronto que tende a ser muito equilibrado entre os anos, mas um favoritismo muito claro, acho que para nós, para o Palmeiras. E dito isso, vitória na Bombonera 2-0. Essa única vitória que o Palmeiras teve vai aumentar para mais uma, porque, querendo ou não, é muito vantajoso. É um time muito bem, melhor treinado, estruturado. Mesmo a camisa do Boca Juniors tendo um peso muito grande, eu consigo ver o Palmeiras taticamente um time melhor, tá ligado? Igual todo mundo fala, não é de agora que o Palmeiras tem um elenco bem montado, um técnico muito bom, e querendo ou não, tem um peso na Libertadores também. Não é só o Boca Juniors que tem esse. Cara, tem um peso muito grande, lógico. É que assim, você concorda comigo num ponto. É que nós não damos tanto essa ênfase porque tá muito recente, mas lá na frente a gente vai ver esse Palmeiras, e não só esse Palmeiras, mas o Palmeiras em si, como um time muito copeiro em Libertadores. Tornou-se isso. Cara, a gente não dá esse valor. Não, é verdade. Não dá esse valor hoje.
nós vamos dar esse valor porque a gente sabe o time que nós torce. A gente torce, mas é uma rivalidade, tudo mais, mas eu consigo aceitar, cara. Hoje minha maturidade deixa eu aceitar que... Se fosse o Ricardo de 15 anos, não. Não, jamais. Nunca, peso de camisa? O Ricardo com 15 anos? Nossa, tá louco, nunca. Maluco. A gente entende o buraco. Só que a gente entende o buraco que a gente tá, né, Carlinhos? Eu sei, totalmente, pô, eu falo. Eu falo, os caras falam comigo e tal. Você, eu sabe que tá na Copa do Brasil ali já. Isso que eu ia falar. Pô, você viu os caras ganhando a Copa do Brasil, Palmeiras chegando em Libertadores de novo. Pô, olha ali de novo, o Botafogo dando uma pipocada e o Palmeiras encostando. Assim, dói o coração porque a gente sabe o buraco que a gente se meteu. É difícil. Eu tenho que agradecer que tem gente ainda falando, mas foi alegria, mas tá bom. Não, calma. Não vamos citar nome não, porque vai que dá merda ainda. Vou esperar... Pode dar merda, eu sei. Não, vou esperar comemorar quando acabar. Eu não vou comemorar nada. Eu não vou comemorar. Perfeito. Qual que é teu palpite? Cara, 3-1. 3-1 lá? Tô goleador, 3-1. Tô percebendo. Você tá animado pra gols, hein? Nossa, filho. Sábado o pai deitou. Então, essa semana tá interessante. Perfeito. 3-1. Dá pra me falar ainda. Vai ter um gol de cabeça do Gustavo Gomes. Isso aí, e o mais um C2 é quase igual. Eu ia falar gol do... Minto. Eu vou postar num gol do Hendrick entrando em campo. Eu vou postar num gol do Hendrick entrando. Mas não entra fazendo gol na Bomboneira? Que loucura. Imagina, ia ser absurdo. Isso é absurdo. O foda é que a torcida... Marca. Filho, as capas de jornal na Espanha, filho. Imagina. Eu faria um gol e comemoraria igual o Bellingham vem comemorando gols. Isso. Com o Messi comemorando gols. Braço aqui, ó. Abre os dois braços de frente à torcida. Os caras pegam uma imagem de baixo pra cima, assim, tá ligado? Eu faria isso só pra aparecer no jornal do outro dia. É capa. Não tem jeito. É capa. Não, facilmente. Cara, fechamos, hein? Fechamos mais um episódio, fechamos as semifinais. Isso é bom. Eu falei do palpite, pô. Eu não ouvi. 2-0. 2-0. 2? Bom. 2-0 lá. Me perdi. Não, 2-0 lá, pô. Acho que foi um bom episódio, hein? Construtivo, muito construtivo. Eu queria agradecer, Carlinhos, mais uma vez a participação, né? A paciência, o teu tempo perdido, porque nada mais é que um tempo perdido aqui. Tranquileza, cara. Que isso. Pra mim é, satisfatório, tá ligado? Eu falo, não entendo tanto, entendo um básico, levo um pouco na zoeira porque eu acho que também tem que dar uma descontraída, brincar um pouco. Sinto que pessoas estão começando a não gostar tanto. Tanto assim da minha pessoa, isso que acontece comigo, isso me alegra. Que eu gosto disso. Filho da puta. Eu tô aqui pra isso, Mano, tu é o maior trash talk, velho, que eu conheço na minha vida. É bizarro. Você me vê de perto, cara, isso que é bom. Isso é verdade. Você sabe. É verdade. Você sabe, desde quando... Há muito tempo. Quem são meus espelhos, Há muito tempo, eu te conheço de outros carnavais. Mas é isso, eu tenho que agradecer muito aí. Tô aqui pra isso mesmo, tá ligado? E vamos lá, vamos que vamos. Queria agradecer mais uma vez a você que está nos ouvindo, né? Mais uma vez pela paciência, pela audiência. Seja lá onde você estiver. Esse foi mais um Conexão Fut. Nos sigam nas redes sociais, @loscatimbeiros, no Instagram, no Twitter. Nos ouça na sua plataforma preferida. Não garanto nada, tá? Mas pode ser que aconteça mais um episódio essa semana, vamos ver. Pode ser. Senhoras e senhores, um grande abraço, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. These days, there are plenty of things to worry about, but keeping pests out of your home shouldn't be one of them. That's why you need Massey Services. Massey eliminates pests before they get inside. They start by carefully inspecting the inside and outside of your home and then focus customized treatments on the outside. Best of all, your satisfaction is guaranteed or your money back. That's the Massey difference. Expect more and get it.
Make this the best fall. And start at Plato's Closet in North Charleston and West Ashley. Earn cash for clothes. We're buying your trendy, gently used fall styles like boots, hoodies, denim, jackets, and other fall pieces. If you have cool fall styles just sitting in your closet and you don't plan to wear them again, earn cash on the spot. Make this the best fall with cash for clothes. We want your sustainable fall styles at Plato's Closet. Stop by today. Plato's Closet, located in West Ashley on Sam Rittenberg Boulevard and North Charleston on Rivers Avenue.